Você é isso porque não há nada além disso. E é sempre sobre isso. Pessoal do Zoom entrando, bem-vindos, bem-vindas. Então, estava aqui observando que isso é sempre sobre você. E isso não é para que a mente capture, isso é simplesmente a verdade. Em satsang, nós fazemos uma investigação sobre a realidade. E a realidade é o que você é. Olha para isso. Olha para essa frase sendo dita. E quanto que isso atinge ali o coração. Porque satsang, embora fale diretamente à mente e tente fazer uma argumentação até racional, até através da lógica, não é aí que vem o convencimento. O convencimento vem através do que está posto como a tua experiência. E isso é mais para o sentido do que para o entendido. Veja o quanto faz sentido agora. Esse ensinamento é sempre para esse instante, porque não é uma informação para ser acumulada, é uma descrição. E a descrição é para ser feita e apreciada no momento em que é feita. É sobre isso, sempre é sobre isso. E aí, a mente, com suas elucubrações, às vezes questiona: será que vale a pena? Será que vale a pena? Afinal, para que nos reunimos e para que argumentamos com a própria vida? E por que discutimos com as nossas crenças, com os nossos valores? E por que almejamos por essa dissolução? Será que vale a pena? E aí a gente pergunta às flores: será que vale a pena florescer? Como é que eu posso saber enquanto ainda não me tornar flor? Há uma outra forma de se abordar isso. Isso pode, com sinceridade, isto enquanto a tua vida como personagem, como pessoa, vale a pena? Faz todo sentido? Te basta? Se te basta, ou se te bastasse, ouso dizer, você nem estaria aqui. As salas de satsang não costumam ser salas cheias,
porque aqui chega o suprassumo dos buscadores, aqueles que, insatisfeitos, já buscaram quase tudo para escapar da frustração que é sentir-se separado, sentir-se uma pessoa. Ainda que a frase não seja dita, ela está lá. E a frase é só isso? Realmente é só isso? E a frase aparece, a pergunta aparece, porque você sabe que não. E isso se afirma com tranquilidade. Você sabe que não. Muitas histórias foram construídas ao redor disso, desse que não se pode nem traduzir, mas que é próximo de um sentimento de que há mais, de que não é apenas esse sobreviver. Tem isso. E aí muitas narrativas são feitas sobre isso. Não é só a questão do sofrimento, que é inerente a identificar-se com o corpo que se desfaz, né? Dia após dia. Não, não é só isso, não é só a questão do sofrimento, querer-se de alguma forma se livrar dele, e por isso pensamos em algo que extrapole, que transcenda. Não, não é só isso. É porque há um sentimento envolvido, há algo que não é traduzível. Você sabe. E aqui diz com toda tranquilidade: você sabe porque você é a vida. E essa ideia de ser uma pessoa é isso mesmo, uma ideia. Mas, como dizíamos, ao redor desse sentido de ser mais, muitas narrativas foram feitas. Todas as histórias sobre o transcendente partem daí. A história sobre todos os deuses, sobre a questão do espírito, as narrativas místicas todas, tudo que se refere ao transcendente gira ao redor desse sentido de ser mais. Ainda assim, a pergunta vem: será que vale a pena? Será que vale a pena? De onde é feita essa pergunta? Talvez de um lugar desconfortável, mas conhecido. E aí nós podemos falar sobre a grande maioria que não se arrisca a uma investigação tão profunda quanto essa que é feita em satsang. Quando se propõe desmantelar todas as ilusões, ver claramente a grande maioria nessa história mesmo, aqui no sonho, prefere o desconfortável a esse desconhecido, ainda que esse sentimento esteja lá. Então, transfere a algo externo esse sentimento, esse Deus que está fora. Ele é o transcendente.
mas você também não tem evidência dele. Você tem evidência de si, a única evidência. Então, se estamos aqui falando sobre não dualidade, é porque em alguma instância isso já foi tão profundo que você sabe que vale a pena. Ainda que possa até produzir, no princípio, sofrimento. Esse sofrimento que é, assim, trocar de concha, porque a concha ela era tão confortável, não é? Só que ela começou a ficar apertada. Ah, vou ficar aqui espremidinho, não aguento mais. A maioria fica lá, espremidinho, mas você não se sabe por que não conseguiu aguentar. Eu vou procurar algo mais, algo mais. É a história clássica. Tem um ou outro que cai de paraquedas. A gente não sabe por quê. Na história é assim. Mas a maior parte tem esse roteiro. Chega satsang, chega a não dualidade, quando está cansado, quando está exausto. E no começo é até mesmo sofrimento, um outro nível de sofrimento, que é esse descascar-se, é tirar a casca velha, como uma cobra que arranca a pele toda, como um renascimento. Então, como que um apego ao conhecido, desconfortável, sofrido e ainda assim conhecido. Acontece sim. Isso também é um clássico na história, nessa linda história do revelar-se. O vale da morte. Esse árido deserto em que todas as fantasias devem ser despidas. Todas elas, sim. É isso aí. Não vai sobrar nada. Principalmente dessa pessoa, da ideia de ser uma pessoa. E isso às vezes é doloroso. Não sempre. Tem quem se ache. Ah, até que enfim, puxa vida, leva de mim. E a gente pode até arriscar explicações para isso. Talvez a vida tenha sido realmente tão, de tal jeito desconfortável e a pessoa de tal forma tenha se sentido inadequada, que realmente seja um alívio dissolver-se. Mas para a maior parte não, diz a lenda. Isso é tudo lenda. Aqui estamos brincando com as histórias mesmo da mente. Ainda assim, com todo esse enredo e com essa dor, você sabe que vale a pena. Porque aqui e ali você já experimentou a liberdade que é não ser ninguém, não ter nenhum propósito, não precisar ser nada e ainda assim saber-se tudo o que há. Veja como isso faz sentido, não com a mente,
mas nesse assentar do coração. No início, também tem uma chamada que se faz, enquanto essa voz que é porta-voz da realidade, que é confia. A chamada é confia. Se ainda não está assim tão claro, mas confia que não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que a liberdade. Não tem nada melhor do que apenas ser. Só vem, só fica. Diz a borboleta para a lagarta. E é muito mais do que isso. Essa metáfora não é justa. Diz o oceano para a onda. Não, mais ainda, diz a água para a onda. Você é água, confia. Só há água, confia. Só há isso, confia. Até que seja completamente claro, translúcido. Só há isso. Por um instante só, faz esse exercício de colocar a pessoa de lado. Coloca a pessoa de lado através da imaginação mesmo. Por um instante, imagine-se. Se isso não está claro ainda, imagine-se. Não como a pessoa que está de lado, mas como um espaço. Esse espaço mesmo que preenche esse ambiente onde você está. Feche os olhos e respira. Calma, calmamente. Você não precisa estar em nenhuma posição específica. Como você está mesmo. Respira, relaxa por um instante. Imagina como se você fosse o espaço dessa sala, sem bordas, sem história, sem obrigações, sem motivos. Deixa que tudo seja como é. Os sons que sejam sons, as sensações que sejam sensações, os pensamentos que sejam pensamentos, sem a necessidade de alterar o que quer que seja.
Nada é importante. Tudo é importante. Mas você não precisa fazer nada. Absolutamente nada. Mudar nada. Chegar a nenhuma conclusão. Transformar-se em nada. Você é apenas espaço. Fica por um instante assim, expirando como um espaço. Nesse espaço, a ideia de pessoa pode aparecer como mais alguma coisa que flutua nesse espaço. Não se importe com isso. Por um instante, não se importe com nada. Isso. Tudo exatamente como é. Parte nisso. Descanse nisso. Agora, lentamente, abra os olhos. Se você quiser, pode pegar a pessoa de volta. Se não quiser, deixa lá. Ela é imaginação, como tudo mais. Está nesse mesmo campo que é a consciência, que é saber, que é como espaço, que não faz, apenas é. E porque é, tudo mais é. Sem saber, não há eu, não há outros, não há mundo.
Vale a pena, sim. Vale a pena florescer. Ou vale apenas ser, revelar-se como isso que é. Alguém quer trazer uma pergunta, uma colocação, uma poesia? Ou apenas vamos ficar nesse silêncio, um minutinho a mais. E a instrução que vem aqui é: não vá tão rapidamente para o mundo do conteúdo, das histórias, dos conceitos, das ideias. Fica um pouco em si. Coloca atenção nisso, no eu. Faz a pergunta: quem sou eu? Vira o olhar e fica um pouco. Bom, gratidão, amados e amadas, e até.